Oi pessoal, então voltando com os nossos vídeos de Química Inorgânica dos Elementos, essa é a segunda parte da Química dos Metais e hoje nós vamos ver melhor só um pouquinho sobre o grupo 1. Então antes da gente começar, queria dizer que todos nós sabemos da tabela periódica, sabemos que no lado esquerdo da tabela periódica nós temos os grupos dos metais alcalinos e dos alcalinos terrosos. Eles devem ser tratados separadamente, mas eles possuem algumas características que são muito similares entre eles. Dessas características, nós podemos ressaltar que ambos são do grupo S, eles são muito reativos, eles normalmente são encontrados juntos na natureza, eles são de difícil redução, ou seja, é muito difícil a gente conseguir obter eles no estado zero. Isso foi conseguido apenas em 1880 a partir de processos eletroquímicos, e uma característica muito interessante deles é que a razão carga-raio vai nos dizer algumas das propriedades desses metais, tanto quanto aos seus compostos, tanto quanto a sua existência na natureza. Então, o que a gente pode dizer é que a razão carga-raio, ela vai nos dizer, primeiro, quão forte o íon vai ser solvatado como resultado de uma interação íon-dipolo, e isso vai ser melhor visto nas aulas de solubilidade. E também vai nos dizer quão dura é a espécie. Então, basicamente, quanto maior a carga e menor o raio, mais dura vai ser a nossa espécie. Quanto menor a carga e maior o raio, mais mole é a nossa espécie. E a gente tende a ter espécies compostos que são mais estáveis quando a gente tem interações duro-duro e mole-mole. Dos dois grupos, tanto dos metais alcalinos quanto dos metais alcalinos terrosos, nós podemos ressaltar algumas outras características, como por exemplo, a reatividade ela costuma aumentar à medida que a gente desce no grupo. As eletronegatividades do grupo elas vão variar entre 0,8 e 1, com exceção do berílio, que tem a eletronegatividade de 1,6. Então, o berílio a gente já sabe que vai ter algumas características diferentes dos outros metais. Eles são fortes agentes redutores. Então, todos esses metais, quando eles estão no seu estado zero, eles são fortes agentes redutores. E o estado de oxidação zero é obtido através da eletrólise. Então, dos metais alcalinos, que é sobre a aula de hoje, nós veremos que nós temos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, sendo o frâncio um material radioativo. Na distribuição eletrônica dessa família, o que nós temos é a finalização em NS1, o que nos indica que nós temos uma valência igual a 1. Os metais alcalinos, eles são muito utilizados no dia a dia, como por exemplo, no sal de cozinha, em alvejantes, em fermentos e também como, por exemplo, na produção, no processo de saponificação para a produção de sabões e detergentes e assim por diante. Na produção que a gente tem para obter esses metais no estado zero, o que nós temos que ver é quanto nós temos eles de abundância e como que a gente consegue obter eles no seu estado zero. Bom, para o lítio, nós podemos verificar que os minérios que contêm lítio, eles vão ter apenas de 1 a 3% de lítio. Isso vai nos dizer que o lítio é, então, um metal que é muito pouco abundante na Terra. Para a gente obter ele no seu estado zero, a gente tem que fazer uma eletrólise de uma mistura de cloreto de lítio com cloreto de potássio a 450 graus Celsius. Já o sódio, ele é um elemento muito abundante em minérios, sendo ele o 7º elemento mais abundante da Terra. E para a gente obter ele no seu estado zero, de novo a gente tem que fazer uma eletrólise de uma mistura do cloreto de sódio com cloreto de cálcio a 580 graus Celsius. Bom, então, ambos, lítio e sódio, são obtidos a partir de uma eletrólise de misturas de cloretos. O potássio, ele também é um elemento muito abundante na Terra, sendo então o 8º elemento mais abundante da Terra, e para a gente obter o potássio no seu estado zero, normalmente se utiliza a redução do cloreto de potássio fundido com sódio a 850 graus Celsius. Então, como eu disse para vocês logo no começo, os metais alcalinos eles são fortes agentes redutores. Então, a gente consegue utilizar o sódio para reduzir o potássio. Tudo bem? O rubídio e o césio, por sua vez, eles são muito pouco abundantes na Terra e normalmente eles são obtidos através como subprodutos da produção do lítio.
E para obter eles, nós também temos que fazer a redução dos seus cloretos fundidos com o cálcio a 750 graus Celsius. Então percebam que a produção de potássio, rubídio e césio é diferente da produção de lítio e sódio. Tudo bem? Das propriedades que a gente tem dos metais alcalinos, nós vamos verificar que o tamanho elevado e a baixa energia de ionização vão conferir as suas principais reatividades. Ou seja, os metais alcalinos, eles costumam nos dar compostos que são iônicos devido à sua baixa energia de ionização. E essas tendências elas vão ser seguidas no grupo de uma maneira contínua. Então a gente consegue, por exemplo, observar num teste de chama que a gente vai variar de uma chama de menor energia para uma chama de maior energia. Então a gente vai fazendo essas tendências de uma maneira contínua através do grupo. Das tendências químicas, o que a gente pode observar? Que os metais alcalinos, eles são brilhantes, eles costumam ser macios, sendo o lítio o menos macio de todos, então ele é um pouco mais difícil de ser cortado. Mas também que a gente pode observar é que ao redor dos materiais que são brilhantes, a gente verifica a presença de materiais opacos. Essa opacidade ela vem devido à presença de óxidos, peróxidos ou superóxidos. A presença de óxidos, peróxidos ou superóxidos vai depender do metal que a gente está lidando. E mais para frente a gente vai ver isso aí, tudo bem? E nós também podemos ter a opacidade devido à reação com a água. Então, o metal vai reagir com a água, formando o hidróxido desse metal, liberando o hidrogênio. Das reações que os metais alcalinos podem fazer, eles fazem reações com halogênios, com hidrogênio, com doadores de prótons, com amônia e alcinos. E, como eu disse para vocês, eles são fortes agentes redutores, então eles podem ser utilizados como agentes redutores de óxidos e de haletos. Das reações que são mais comuns descritas na literatura para os metais alcalinos, está a reação com a água. Então, o que a gente pode verificar é que à medida que a gente adiciona um metal, como por exemplo o sódio, na sua forma reduzida, na água, a gente observa primeiro, olhem primeiro a figura A. A gente observa uma pequena efervescência. Essa efervescência pode então virar um fogo e ela pode inclusive soltar faíscas, como a gente observa na figura C. Então, na reação com a água, o metal ele é oxidado, formando hidróxido de sódio, e o hidrogênio ele é reduzido, formando gás hidrogênio. Nessa reação, o que a gente observa é que o sódio, que tem uma baixa afinidade eletrônica e uma baixa energia de ionização, também associado ao seu elevado potencial de redução, ele vai conseguir atacar o oxigênio da água, que tem uma elevada afinidade eletrônica e uma elevada energia de ionização. Então, a gente vai conseguir formar o hidróxido de sódio e um radical de hidrogênio. Esse radical de hidrogênio eles conseguem se combinar formando hidrogênio gasoso. Tudo bem? Então, a gente forma hidróxido de sódio e hidrogênio gasoso. Dessa reação com a água, o que a gente observa é que o potencial de redução não está muito associado com a reatividade que a gente observa na realidade. Por quê? Porque se a gente observasse, o lítio ele tem o maior potencial de redução. Então, o que a gente teria que observar é que a reação com o lítio seria a mais violenta. Entretanto, o que a gente observa é que a reação com o lítio ela solta uma pequena efervescência apenas, enquanto o potássio ele consegue pegar fogo e o rubídio explode. Então, como que a gente explica essa inversão na reatividade? Então, o potencial químico, nesse caso, ele não está influenciando diretamente na reação. O que está influenciando? A reação, na verdade, ela é controlada por cinética. Por quê? Porque na hora que o metal entra em contato com a água, ele acaba fundindo. E quando ele funde, ele aumenta a área de superfície de contato com a água, e isso faz com que a reação seja mais rápida e mais violenta. Então, o que a gente observa?
a partir dos pontos de fusão desses metais, a gente consegue observar a tendência que a gente normalmente observa dessa reatividade. Então, o lítio tem o ponto de fusão de 180 graus Celsius, enquanto o sódio, potássio, rubídio e césio, eles têm esse ponto de fusão decaindo à medida que a gente vai descendo a tabela periódica. Dessa forma, vocês percebem que o césio que explodia, ele a 28 graus, ele já está derretendo. Então, ele não precisa de um calor excessivo para derreter, para entrar em contato com a água e aumentar a área superficial. Por isso que a reação é mais violenta com o césio do que com o lítio. Uma coisa que é importante vocês terem em mente são as relações diagonais, em que nós podemos dizer que o lítio é muito mais parecido com o magnésio do que com o sódio, sendo que o magnésio é da família 2A, dos metais alcalinos terrosos, enquanto o sódio é da própria família do lítio. Então, o que quer dizer que essas relações diagonais? A gente pode dizer que existem essas tendências diagonais devido, por exemplo, ao raio iônico desses metais. Porque o lítio ele tem um raio de 76 picômetros, enquanto o magnésio, no seu estado 2+, ele tem um raio de 72 picômetros. Já o sódio tem um raio de 102 picômetros. Então, percebam que já nessa propriedade física de raio iônico, o lítio é mais parecido com o magnésio do que com o sódio. Então, o que a gente vai observar é que os sais do lítio vão ser, quando eles estão com ânions pequenos e pouco polarizáveis, como por exemplo fluoreto de lítio, eles vão ser pouco solúveis. Isso vai ser devido à sua elevada energia de rede cristalina. E isso também é válido para o fluoreto de magnésio. Então, fluoreto de lítio e fluoreto de magnésio são pouco solúveis em água. Enquanto os sais com ânions grandes e polarizáveis, como por exemplo perclorato, eles são mais solúveis do que os cloratos da família. Isso devido a uma elevada energia de solvatação do lítio com relação ao restante dos elementos dessa família. Outra reação que é muito interessante mostrar para vocês é que o lítio é o único metal alcalino que é capaz de reagir com o nitrogênio, formando o nitreto de lítio, enquanto os outros metais alcalinos não conseguem fazer essa reação. Por sua vez, o magnésio ele consegue reagir com o nitrogênio, formando o nitreto de magnésio. Então, percebam que existem, de fato, essas relações diagonais na tabela periódica. Então, na verdade, o lítio é mais a ovelha negra da família. Então, para a próxima aula, nós vamos ver os metais alcalinos terrosos e vamos começar a ver quais são as suas propriedades e as suas aplicações, como, por exemplo, fogos de artifício.